como quando o meu querido filho, amigo e discípulo, eu conheci quando ele tinha 17 para 18 anos, o Ed Renekiewicz falou que achava que a escritura precisava ser reeditada. É isso, reeditada é a palavra correta. E aí isso criou uma celeuma enorme. Eu sempre disse, logo depois eu falei em 2 ou 3 lives que eu fiz, que a palavra reeditada estava totalmente equivocada. Que provavelmente, eu tenho certeza que o que ele estava querendo dizer é que ela tinha que ser relida a partir do olhar de Jesus. Quando você relê a Escritura toda a partir do olhar de Jesus, você faz uma edição natural, porque o que você encontra coerentemente com o que Jesus fez, praticou e ensinou, fica. E o que não tem nada a ver com o que Jesus fez, ensinou e praticou, sai. Porque Jesus é a revelação, Jesus é o Logos, é o Verbo, é a palavra encarnada de Deus, como diz o escritor de Hebreus, é a expressão exata da revelação de Deus. Nele habita corporalmente, Paulo diz aos Colossenses, toda a plenitude da divindade. E como Paulo diz, não pode ter nada que seja além de Cristo e nada que seja aquém de Cristo. Então, na realidade, Jesus é o clímax de tudo. E Paulo diz que acrescentar qualquer coisa a Jesus, ou tirar qualquer coisa de Jesus, é que é a grande loucura, a grande heresia, que alguém que se dizendo cristão, acho que pode tirar do Velho Testamento alguma coisa a agregar a Cristo. É nisso, Caio. Ou tirar de Jesus, porque tem coisas que Moisés disse diferente, então a gente tem que tirar. Me permita. Eu quero insistir nisso, porque nós vamos entrar em teologia do domínio, mas também entrar na teologia do domínio, eu preciso passar por isso aqui. Quando o senhor fala dessa forma, entende-se que o Velho Testamento foi escritura inspirada por Deus, como o senhor já deixou claro isso. Só que nesse momento ela não é mais válida. Não. É isso que deixa transparecer. Não, então, ele é válido, ele só não é todo válido. Eu queria entender. Então, o senhor teria coragem de escolher alguns livros do Velho Testamento e dizer que eles não fazem parte da... Não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus no Velho Testamento... Ela não se completa com o Novo Testamento? Está espalhada em vários lugares. É por isso que, preste atenção, quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele pegou os seus discípulos, e mais de uma vez se diz isso, mostrou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, começando da Torá, da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele não chegou e disse, olha, esse livro aqui fica, esse aqui sai. Ele não fez edição. Ele só mostrou o que em cada lugar do Velho Testamento constava a respeito dele. E que era aquilo no que os apóstolos deveriam se concentrar no sentido de dar razão da esperança que havia neles, de apóstolos como discípulos de Jesus, para o judaísmo persecutório, que queria matá-los, prendê-los, calá-los, aniquilá-los. Então, Jesus deu a eles a instrumentalização dialogal para mostrar a eles como Jesus vinha do Velho Testamento, mas que tinha ganhado uma densidade absolutamente maior do que qualquer texto do Velho Testamento poderia conter e ampliar por inteiro. O que você tem mais perto no Velho Testamento daquilo que é a cara de Jesus no Novo Testamento e da obra de Jesus é Isaías 53, que fala de como ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, levou sobre si, ele foi tratado como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades e todas as nossas dores. E assim você lê no Salmo 22, você lê no Salmo 32, você lê numa quantidade enorme de salmos, alusões proféticas a ele, a Jesus. Como você lê no profeta Jeremias, como você lê em Jesus mesmo cita isso em João 7,
ele faz evocação de Ezequiel 37, daquela fonte de água viva que jorrava do altar do templo, que seria construído, que inundaria Jerusalém, o Vale do Cedron, desceria até Jericó, penetraria no Jordão e no Mar Morto, e tudo ficaria revitalizado. E as pessoas ficavam lendo aquilo querendo um cumprimento literal. Sim, e a construção de um templo de onde manasse essas águas que iriam revitalizar tudo. E Jesus, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, depois que o sacerdote judeu desceu em procissão até o poço de Siloé, com um vaso de ouro na mão, e pegou água do poço de Siloé, foi até o altar de Jerusalém e o derramou na parte oriental do altar para cumprir a profecia de Ezequiel 37, simbólica e arquetipicamente. Quando ele acaba de fazer isso com a água escorrendo ainda e a multidão olhando, Jesus fica em pé e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz a Escritura, ele estava se referindo a Ezequiel 37. Sim. E todo mundo ali sabia, porque aquele rito, aquela liturgia do sacerdote era alusiva a Ezequiel 37. Então, quando ele diz, como diz a Escritura, já tinha texto na cabeça de todo mundo. Como diz a Escritura, do seu interior, que é um altar subjetivo, é um altar humano, é um altar encarnado, é um altar que se materializou diante deles, o templo. Inclusive a construção daquele templo, só um parêntese. Sim, sobre o templo. Eu estava dizendo que, inclusive, abri um parêntese, aquele templo, Sim, que descrito em Ezequiel 37, ele é inconstruível do ponto de vista de uma engenharia humana, newtoniana, sim, porque ele cresce para dentro. E é por isso que Jesus diz que ele é o templo, ele é o santuário, é dele, no altar interior dele, que escorrem essas águas vivas, e é dele que viria isso tudo. Ele metaforiza o que está escrito em Ezequiel 37, dizendo, eu estou aqui, e quem tiver sede dessa água, vem a mim e beba. Quando ele diz isso é um choque para os circunstantes, porque ele está dizendo que o templo, o terceiro templo de Ezequiel, já estava feito na encarnação dele, que ninguém esperasse nada além daquilo, e que a promessa das fontes de água revitalizante seria um Espírito Santo que brotava dele para todo aquele que Ou crê. seja, enquanto o povo estava esperando um templo de concreto, ali estava o templo de carne e espírito. E Jesus fazendo uma interpretação hermenêutica que o tinha como centro gravitacional definitivo e interpretativo do fenômeno inteiro do Velho Testamento e Ezequiel 37. Passamos pela Reforma Protestante, eu quero chegar em 1990 no Brasil, década de 80, 90 e 2000, onde se aflora bastante. Eu queria que o senhor falasse sobre a vinda dessa teologia dos Estados Unidos e tudo mais, etc. E nós temos ali um personagem que bateu muito nisso, não sei se o senhor recorda, fora as crises entre Globo e Record, e a situação toda de Bispo de Macedo, aquelas denúncias todas, etc., mas o Garotinho, você lembra disso, em 1997, 98, quando ele surge como um personagem representando a igreja no Brasil, e ali surge um... Você está falando do político Garotinho? Do Garotinho, no Rio de Janeiro. Eu batizei o Garotinho, pois é, casei o Garotinho. E ali surge com muita força, lógico que não nasceu ali, mas surge com muita força essa questão da teologia, do domínio, que nós temos que estar na frente da política, da educação, da saúde. Não foi por ele, mas surge também ali. Eu queria entender, é algo mais dos pentecostais e neopentecostais. Totalmente. Correto. Depois é que a igreja como ele chega isso no Brasil? Histórica acabou comprando esse pacote da era Bolsonaro para cá. Então, quando chega isso no Brasil, Caio, de forma assim, realmente como pilar. A história é tão mais complexa e cheia pela Assembleia de Deus, labirintos, cheia de labirintos. Não, porque não dá para chegar aqui só falar de que chegou no Brasil. É como dizer que chegou em Belfort Roxo. É uma raiz americana, é uma raiz americana. Claro que é.
Agora, tinha que ter começado lá em Juízes, porque eles se amparam não em Gênesis só, mas Sim. em Israel, expulsando todos os povos, matando todo mundo em nome de Deus. Inclusive, Em nome mulheres de e Deus, a crianças. gente tem prerrogativa de controlar, de expulsar, de matar, de aniquilar, de tomar conta de tudo, que é o que os sionistas de Israel praticam e advogam até hoje, que é o que os generais do Netanyahu estão dizendo. Agora, cada vez mais explicitamente, essa guerra nós vamos ampliar as nossas fronteiras para os termos geográficos dados por Moisés, como se eles não tivessem passado 4 vezes mais tempo fora daquela geopolítica e daquela geografia do que habitando-a. Eu percebi que o senhor tenta separar. Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Isso está aí, escrito, ou o escritor mentiu. A Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou? Ué, então o escritor de Juízes, o escritor de Reis está mentindo? Não, eu só estou te dizendo que quem escreveu, você sabe quem escreveu o livro de Juízes? E quando escreveu? Por favor. Foram os escribas de Israel no tempo do exílio em Babilônia, entre os caldeus e entre os persas. Isso já foi escrito milhares de anos depois da ocorrência. E tem um fundo, desculpa, de ideologia profunda nos escritos dos escribas a respeito disso, para justificar o que eles já tinham feito na terra de dominação anterior e da prerrogativa que eles chamavam para si de serem os dominadores da terra, que eles foram, todavia, o povo que menos habitou a terra. A chamada terra de Israel ou Palestina é o lugar onde os judeus menos moraram. Porque antes eles peregrinaram com Abraão em todo lugar, depois ficaram 430 anos no Egito, depois foram para Israel, não ficaram mais do que alguns séculos, aí já se dividiram as 10 tribos do norte e as do sul, as do norte logo foram para cativeiro entre os assírios, e as do sul, Judá e Benjamim, foram para o cativeiro em Babilônia, 70 anos. Aí quando voltaram, nunca mais tiveram autodeterminação na terra. Encontraram os Ptolomeus e os Seleucos dominando, depois os romanos dominando, depois houve a revolta dos macabeus de judeus durante um tempo que eles não conseguiram tomar totalmente o poder, mas tiveram alguma quase soberania. Aí vieram os romanos no ano 60, dominaram tudo. Aí vem Jesus, depois vem a insurreição judaica do ano 70 da nossa era, e eles são dispersos para o mundo inteiro por quase 2000 anos. E voltaram em 1947 e 1948. Então, quando você soma o tempo da habitação de Israel na chamada geografia de Israel ou da Palestina, eles são o povo que menos tempo ocupou a terra e querem um direito de escritura e uso capião. Se nem lá eles estiveram fora. E só voltaram pelo trauma do Holocausto e pela ação político-ateia dos sionistas. Não sei se você sabia que o pai do sionismo não cria no Deus de Israel. Ele cria na necessidade de Israel ter uma terra própria para não haver mais repetição de holocausto contra Israel e para terem uma autodeterminação que fariam deles os impositores dos holocaustos contra todos aqueles que viessem contra eles. Então, antes da gente chegar aí, tem toda essa história que está presente na história americana. Porque quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos da América, que é de onde tudo isso vem, surgirem, sabe como é que eles surgem? Eles são cristãos, a maior parte deles europeus, em dissidência contra a Igreja Católica e contra a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, a igreja onde o rei ou a rainha eram cabeças da igreja, em nome de Cristo e de Deus, sem falar que de Constantino, no século IV em diante, todos os reinos, monarquias, principados, formas de governo, todos eles cooptaram a igreja e a igreja se deixou cooptar. O chamado cristianismo é um fenômeno de cooptação de poder, todo poder o coopta. O assambar que o domina e ele se entrega em nome de Deus para não perder a chance de estar. Eles ficaram viciados em Constantino do IV século para frente de nunca ficarem fora da determinação dos poderes. Quando os migrantes europeus foram para o Novo Mundo,
chamado Estados Unidos posteriormente, eles foram com uma teologia do domínio. Sabe como se chamava? Destino Manifesto, Manifest Destiny. Isso era a teologia pulsante neles. Nós somos o novo Israel. O que Israel não conseguiu fazer lá no Oriente Médio, a gente vai fazer. Os índios são os heveus, os cananeus, os jebuseus, aqueles que Israel deveria ter eliminado, totalmente não conseguiu. A gente vai tirar todo mundo e a terra vai ser só nossa e nós vamos estabelecer o nosso governo. E aí, conquanto a Constituição americana tenha determinado separação entre igreja e Estados, foi uma separação por causa da prevalência maçônica na formação da Constituição americana, que foi basicamente escrita por maçons que tinham uma visão do grande arquiteto do universo e que não queriam fechar aquela determinação para aquilo que significasse apenas uma devoção ao Deus de Cristo Jesus. Colocar um ponto de interrogação, Caio, no que Deus deixou de falar ou falar no Antigo Testamento e ligar Rapaz, isso... Deus falou tudo em Jesus, o resto é comentário. Então, nem toda a Escritura foi inspirada por Deus. Não, toda a Escritura foi inspirada por Deus, mas toda a Escritura não é palavra definitiva de Deus. Daniel, capítulo 4. Olha, eu estou te dizendo coisas aqui inspiradas por Deus. Daniel, capítulo Para 4. hoje elas são inspiradas por Daniel, Deus. capítulo 4. Belsazar, que tem? Daniel, capítulo 4. Sim, eu me lembro de histórico. Belsazar assume o reinado do avô. De repente ele pega os utensílios sagrados do templo e faz uma baita de uma festa ali, de uma balada com os seus... Mene, Tekel e Parsim. Pronto. E ali Deus determina um decreto sobre o reinado dele, onde toda a família de Nabucodonosor foi assassinada ali pela Pérsia. Não é? Foi Deus ou não foi Deus? Não, é soberania de Deus. Deus nunca deixou de ser Deus. Agora, entre Deus então essa soberania e a não é história, que a igreja está querendo seguir? Não, entre Deus e a história está cheio de homens, assim como entre Deus e a história hoje está lotado Não de é um homens. exemplo a ser seguido? E os homens do passado não eram melhores do que os homens do presente. Mete isso na tua cabeça. Sim, isso eu tenho Os certeza. homens do passado foram os mesmos homens do passado que mataram Jesus. Foram os mesmos homens do passado que mataram Isaías, serraram pelo meio, que destruíram Jeremias, que acabaram com todos os profetas. Nenhum profeta de Deus resistiu e morreu de morte morrida. Foram assassinados pelos escribas, pelos detentores da Escritura, pelos que escreviam a Escritura, por aqueles que passavam a Escritura limpa para ver se estava faltando uma vírgula. Exceto Daniel, que historicamente ainda não descobriram como foi a morte dele. Não, na realidade... Filmou no palácio de muito velhice. pouco importante como é que Daniel Não morreu deixou de ou morrer. não morreu. Mas vamos à Muito teologia pouco do domínio. importante. Então, estou te dizendo Sim. que, infelizmente, de Adão para cá, os homens não mudaram. E a manipulação Só pioraram, do nome né? de Deus está presente em tudo, Só inclusive pioraram. na religião judaica. É que vocês decidiram cultuar um livro. O livro tem palavra inspirada de Deus. Agora, esse negócio de dizer a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa é idolatria. A única palavra de Deus concreta não é um livro, é Jesus de Nazaré encarnado. Isso é que se diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não cabe num livro. Livro cabe inspiração, e inspirações são circunstanciais, geracionais, momentâneas, são para um tempo e para uma hora, como eu expliquei, até o Velho Testamento foi se reformando no curso de 1500 anos. Sim. E continua se reformando entre os judeus até o dia de hoje. Se você for na Cabala, a leitura do Velho Testamento é outra, totalmente diferente. Se você for a rabinos de linha mais intelectual, acadêmica, liberal, tanto em Israel quanto na Europa e nos Estados Unidos, a interpretação é radicalmente oposta daquela que você vê o Netanyahu e os sionistas, colonizadores, ocupadores de terras palestinas praticando. Agora, quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a única palavra de Deus absoluta é Jesus, isso parece heresia, eu não sei porquê. Não, isso eu acredito. Se o pessoal diz que Jesus é o Filho de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, mas eles não suportam ouvir isso
isso quando se choca com o objeto, o bezerro de ouro do culto maior, que é a Bíblia de capa a capa. É por isso que eu teve um A Bíblia de capa a capa é uma loucura, é uma produção de esquizofrênicos, é um bezerro de da ouro. Igreja Contemporânea. Da Igreja Contemporânea, e há muitos anos de adoração. Agora, tenta seguir a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e o próximo passo serei eu te internar como esquizofrênico. É verdade. Não é possível não dá, para você não dá. dizer que o mesmo Deus está dando todas aquelas instruções controversas, contraditórias, sabe em que eu acho choque, em interessante, Fábio, polêmica. que eles pegam as partezinhas, que eles pegam Eu as tenho que partes... escolher Aí quem fala- é o meu Senhor, se é Jesus ou se é Eu a acho Bíblia de interessante que a capa a Igreja capa. Contemporânea, ela pega os pedacinhos, não, isso aqui de Êxodo a gente pode usar agora, isso aqui não. Isso aí não. Isso aqui não. Aí, Isso ó, aí- o homem não pode deitar com o homem. Logo não, depois, isso aqui, o homem também não pode comer camarão, nem crustáceo. mas quando eu vou em Fortaleza, eu vou lá e como o camarão. Todo mundo come. Então a gente vai e muda aqui. Vamos falar sobre... O judeu come é uma hipocrisia danada. Vamos falar sobre a Igreja Contemporânea. Seletiva. Vamos falar sobre Igreja Contemporânea.